Oi, povo de Deus! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos por aqui. Como? Assim foi. Deu uma vontade assim. Sabe aquela coisa com um amigo que você fica, vamos marcar? Vamos marcar? Tá tendo até um comercial em restaurante sobre isso, né? Vamos marcar? Vamos marcar? Vamos marcar? Vamos. Não marca nada. Aí aquele jantar não sai, o almoço não sai, o churrasco não sai. Não sai nada. E é exatamente isso que estava acontecendo com a minha live. Mas não mais será assim, porque já estamos aqui. Eu só vou pegar a minha outra Bíblia. E nós já estamos aqui. Só uns minutinhos aí, porque como eu avisei aqui há 5 minutinhos atrás... Deixa só o pessoal tomar a mínima ciência, né, do que está acontecendo e a gente já vai. Deixa eu começar aqui agradecendo a todo mundo que me acompanhou nesse período dos 4 dias anteriores, onde a gente esteve falando sobre o livro dos Atos, né? Atos, o que eles fizeram para ser quem foram. Destaquei alguns gestos muito importantes de alguns homens de Deus. E eu acredito que isso contribuiu com a sua vida de alguma forma, né? Lhe preparando aí para os desafios da vida, para as coisas relacionadas ao ministério, e não propriamente as pessoas que exercem um ministério de maneira constituída ali, eu tenho um cargo, uma função, mas no dia a dia da prática, né? Da vida cristã e do serviço que a gente presta, independentemente de consagrações, ordenações, né, institucionalmente falando. Então, eu tenho certeza que esses 4 episódios aí cooperaram e vão estar sempre disponíveis lá no IGTV do meu perfil. Só você passar por lá e conferir quando desejar outras coisas, outras vezes, tá bom? Hoje a gente vai aqui encerrar a nossa série falando de um personagem bíblico dos Atos dos Apóstolos fantástico, que é Filipe, e propriamente sobre um texto maravilhoso envolvendo uma missão muito preciosa que ele executou, que é conhecida aqui da maioria de vocês, né? Que é quando ele é enviado a um caminho deserto para ali encontrar-se com um eunuco etíope, né? Que vinha de um culto em Jerusalém. Então, provavelmente, como estrangeiro vindo de Jerusalém, subentende ser um prosélito, talvez, né? Um judeu convertido, tudo indica, e de alguma maneira esse eunuco ele será alvo, né? Alvo do projeto de Deus, do plano de Deus, de uma maneira tão tremenda, tão forte, que o Senhor decide encaminhar, direcionar todo o foco do ministério de Filipe para encontrar-se com esse homem. E não tenha dúvida de que, se Deus fez isso, esse homem era muito precioso para o Senhor. Primeiro porque, naturalmente, qualquer pessoa é muitíssimo preciosa, mas também porque, estrategicamente, às vezes na relação de tempo do ministério, às vezes uma pessoa é uma chave. O Senhor fez isso, o Senhor Jesus fez isso em Samaria, com a mulher samaritana, né? E penso que também para os projetos estrangeiros, para o projeto de evangelização, avivamento global, esse homem, sem dúvida, foi uma semente poderosa ali na sua nação, ok? Então vamos ler aqui alguns versos a partir do 26, eu estou no capítulo 8 do livro dos Atos. Está escrito: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Vou parar por aqui rapidinho para poder falar uma coisa que eu não falei, porque, claro, isso tudo para mim aqui é uma grandíssima novidade. Manda esta live para aquele servo do Senhor. Vai, meu filho, clica no aviãozinho aí e manda para uma meia dúzia de crente, tá bom? Meia dúzia vezes 10. Manda para uns 60 crentes aí.
Manda lá o aviãozinho para os crentes, avisa que a gente vai falar alguma coisa boa da parte da palavra do Senhor, que é digna de toda aceitação. Compartilha com mais alguém aí, tá bom? Deixa eu seguir aqui mais um pouquinho. E levantou-se e foi, verso 27. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Glória, glória, glória a Deus. A gente vai ver um ou outro verso mais, mas a gente menciona à medida que formos avançando. Já vou avisar que a gente não vai demorar muito, tá bom? Não vamos ficar muito tempo por aqui. Então, se você está entrando agora, se entrou no início, pode aí ficar com a gente, porque a gente não vai demorar muito. Então, é coisa de 20 minutos e eu penso que a gente já deva concluir, tá bom? Tô vendo aí muita gente legal no comentário, amigos queridos. Entra aí, dá um salve, fala de onde você tá falando com a gente, de onde você está assistindo. E a gente está com um pessoal muito quente, assim, né? Das últimas conferências Ouça que a gente tem feito, que tem sido um tempo tão precioso. Então aproveita aí, se você esteve em uma delas, São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, dá um alô, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Já aviso você de Brasília, que nós estamos chegando aí, permitindo o Senhor, eu, pastora Camila Barros, e mais um convidado muito especial. Estamos chegando em Brasília já, em nome de Jesus, permitindo o Senhor, tá bom? E vai ser bom demais a gente estar junto lá. Pessoal chegando aí, João Pessoa, Manaus, que maravilha! O outro irmão lá dizendo: faz a noite, pastor. Amém, varão. Nesse momento, fica tu aqui, glória a Deus. Bahia, eita, tive em Itabu na semana passada, meu Deus, sou um comedor de pimenta, glória a Deus. Pastora Josi, lá de Toronto, graças a Deus pela sua vida, pastor José. Um beijo, um abraço, meu amigo Max fez aniversário esses dias, glória a Deus. Missionária Raquel Lima do Rio, missionária Raquel Lima, lembrei! Missionária Raquel Lima, minha amiga querida, Deus te abençoe, beijoca no Paulo Jaime de Carvalho Júnior, glória a Deus. São Gonçalo, São Gonça, meu Deus, São Gonça é coisa muito poderosa. Fortaleza, Ceará, meu Deus, que coisa. Maceió, eita, vem. Minas Gerais, maravilha de Deus, glória a Deus, bom demais. Gente, Igreja do Amor de Pernambuco, não vou falar não. Me deu uma vontade de falar, mas não vou falar. Mas tem alguma coisa aí chegando, tá? Meu Deus. Recreio dos Bandeirantes, Gabriel Santana. Vaso! Tu não aparece na minha porta, mas tu aparece na minha live. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso. Já me sinto feliz, Gabriel, por você aparecer na live, tá bom? Glória a Deus. Jário Bonfim, meu amigo. Glória, bom você estar por aqui também. Que legal. Glória a Deus. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é a capital secreta do mundo. Ok? Estou fazendo uma revelação bombástica aqui agora. Para você que não sabe, Nova Iguaçu é a capital secreta do mundo. Itapetinga, Bahia. Meu Deus. Alguém aqui lembrou da mensagem? O chão me quer e eu quero o chão. Tu sabe, né, Vaz? Glória a Deus. Foge tudo disso. Adriano, de Suzano. Adriano é nosso parceirão aqui nas mídias digitais. Glória a Deus, legal demais. João Pessoa, terra boa. Queimados, é a segunda capital secreta do mundo, ok? Queimados, onde está a queridíssima Assembleia de Deus Vida na Palavra. Pastor Eliomar Janel, pastor Helena Raquel, a igreja que eu tive o prazer de ajudar a plantar e de ali ter servido a Deus e aprendido tudo que eu sei. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Vila Velha, quinta-feira que vem eu estou aí em Vila Velha, tá?
A igreja da Lagoinha, Vila Velha, quinta-feira que vem. Portugal. Amo Portugal. Vambora, gente. Glória a Deus. Ó, quero dizer aqui para vocês alguma coisinha a respeito dessa linda e poderosa missão de Filipe com o eunuco etíope. Filipe estava num momento extraordinário do seu ministério. Extraordinário. Quando a igreja ela começa a sofrer uma severa perseguição, muito disso ali é encabeçado, liderado por Saulo de Tarso. Quando a igreja sofre muito essa perseguição, a igreja em Jerusalém, sobretudo, onde ela basicamente se concentrava naquele momento, vai começar a haver uma dispersão. E é óbvio que essa dispersão ela já estava nos planos do Senhor. Ela era necessária, né? O próprio Senhor Jesus ele disse que eles seriam testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja que a essas alturas se reunia ali no pórtico de Salomão, né? Segundo diz o livro dos Atos dos Apóstolos, ela não cabia mais no cenáculo e agora ela está ali no alpendre de Salomão, que era uma extensão coberta grande do templo, onde inclusive pensava-se ser uma área preservada do templo original de Salomão, por isso era chamada Pórtico de Salomão, alpendre de Salomão, e ela vai então sofrer essa dispersão. E nessa movimentação de dispersão, ela vai se capilarizar. E nessa capilaridade é onde a missão evangelística ela começa a tomar mais forma e mais sentido. E nessa primeira movimentação, justamente vai entrar em cena aqui Filipe, quando no capítulo número 8, ele vai decidir descer a Samaria. Quando ele vai a Samaria, ele vai começar a experimentar algo extraordinário da parte de Deus. Ele encontra-se ali, ele tem ali um embate com um ilusionista, com um mágico, com um feiticeiro, né? Um homem que, segundo diz a palavra, há muito tempo ele enganava as pessoas ali. E é muito bom que você compreenda que quando você precisa lidar com um desafio de algo que está entranhado, esse desafio vai requerer mais esforço do que algo que está superficializado. Eu vou dar um exemplo bem claro. Se você deixa cair molho de tomate na sua camisa e de imediato você se levanta da mesa, vai até o lavabo, pega a água, tenta ali colocar uma água quente, um sabãozinho, você vai ter um nível de esforço, porque você teve um comprometimento superficial em relação àquele molho de tomate. Mas se você não fizer nada, se pegar a camisa e esperar chegar em casa, digamos aí, 1 hora depois, aquele molho de tomate ele já terá uma relação diferente com as fibras do tecido. Você vai precisar de mais esforço para tirar. Agora, se você pegar essa camisa e colocar ela no cesto de roupa suja e for visitá-la 5 dias depois, você vai ter muito mais problema. Então, para a gente poder remover uma coisa, depende do tempo a qual a superfície está submetida. Então, perceba isso. Samaria estava submetida àquela influência do Simão mágico há muito tempo. Então, a demanda espiritual que isso vai gerar para Filipe, na remoção daquela mancha, né, espiritual, ela é maior. Então, quando algo está entranhado há muito tempo, já se relacionou com as fibras, você vai ter mais dificuldade para remover. Então, muito bom que você compreenda para que você meça o tipo de desafio de ordem espiritual que você entra. Basta, por exemplo, que você se lembre que num momento de dificuldade que os discípulos tiveram, numa situação de um endemoniado, Jesus falou, olha, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então existem, de fato, níveis, né, de batalha espiritual, situações, e quando um território, quando uma família, quando pessoas estão submetidas a algo há muito tempo, elas começam a assimilar algumas mentiras como verdades. Então, o engano era tão comum em Samaria, a mágica era tão comum em Samaria, que a ilusão começou a confundir-se com a realidade. Todo missionário, todo pregador precisa medir esse tipo de desafio. Existem pessoas que estão ouvindo mentiras há tanto tempo que elas já assimilam essas mentiras como verdades absolutas e dissuadir as pessoas a respeito disso que elas ouvem há muito tempo
seguramente não será uma missão das mais fáceis, mas uma missão necessária. Então, Filipe, ele tinha exatamente esse nível de dificuldade em Samaria, mas ele foi extremamente bem sucedido, muito bem sucedido, a ponto de que as multidões começaram a se congregar, né? E eu penso que houve ali um esvaziamento da plateia do Simão Mágico, e essas pessoas começaram a ir na direção do evangelho verdadeiro, da palavra, até porque Filipe, ele não baixou o nível do duelo, ok? Ele não desceu ao nível do mágico para duelar com ele. E aqui vai um código muito importante. Você não pode se usar das mesmas armas. Se mentira, verdade. Se encanto, verdade. O nosso comprometimento não é em descer o nível do duelo e tentar tirar coelho da cartola porque alguém está tirando o coelho da cartola. A gente sempre vai ter a oferecer aquilo que a gente tem. E o que nós temos é a palavra e a verdade. E você só vai precisar disso. Você definitivamente não vai precisar também tentar tirar coelhos da cartola para poder equivaler-se às formas como alguém talvez esteja operando as coisas, atraindo gente. Nós vamos sempre optar por ficar com a palavra, porque no final ela é mais do que suficiente, tá bom? Glória a Deus e aleluia. Vamos seguir então? Já mandou aí para uma meia dúzia de crentes? Manda para mais um pouquinho aí de gente, manda aí para mais um pouquinho e vamos continuar. Então, quando essa missão ela se conclui em Samaria, o que vai acontecer? O Senhor, o anjo do Senhor, verso 26, vai dirigir-se a Filipe e vai dizer: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Agora a gente entra propriamente no foco da nossa live, desse momento aqui, desse tempo de reflexão na palavra, dos Atos dos Apóstolos, e perceba então o que vai acontecer. Inclusive, pessoal, me sinaliza aí se está tudo ok com o áudio, tá bom? Até agora eu não percebi ninguém reclamando sobre nada, mas se você puder me dar um alô, se está tudo bem com o áudio, vai ser muito importante, tá bom? Dá um ok aí para mim, por favor, para eu saber se está tudo bem com o áudio. Alguém falou ali, estaremos hoje na vigília. Ótimo, então vou aproveitar aqui enquanto o pessoal me dá feedback do áudio, para dizer que hoje, às 23 horas, vai acontecer a Vigília da Resposta, aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia Deus Vitória em Cristo, Rua Montevidéu, número 900, na Penha. Essa vigília tem direção geral do nosso pastor César Malafaia, e ela é conduzida ali, dirigida pelo meu grande amigo, pastor Eliel Lima. Vai ser poderoso demais, vai estar o Theo Rubia louvando a Deus, e vai ter mais gente preciosa compartilhando palavra, louvando a Deus. Pastor Silas vai estar ministrando. Vai ser poderoso. Você está no Rio de Janeiro, cai para dentro. E eu vou estar lá permitindo o Senhor, trazendo uma palavra de Deus também. Então, cai para dentro. Vamos estar junto na Vigília da Resposta hoje, a partir de 23 horas, na sede da DEVEC, aqui na Penha, Rua Montevidéu, número 900. Cai para dentro, tá bom? Vamos embora. Gente, então... ninguém deu feedback negativo sobre o áudio, eu imagino, portanto, que esteja tudo bem. Então vamos lá. Quando Filipe recebe essa ordem, ele recebe uma ordem. Opa, isso aí é porque é ao vivo, gente. Se fosse gravado a gente cortava, mas como é ao vivo, acontece essas coisas. Quando ele recebe essa ordem, ele vai fazer esse deslocamento. Repare que esse deslocamento que ele vai fazer é um deslocamento que ele vai fazer de uma maneira natural. Pressupõe-se que ele tenha ido a pé. É um deslocamento que ele vai fazer de maneira natural. Horas para chegar. A gente não sei dizer de imediato quanto tempo, mas um deslocamento feito dentro de uma normalidade, de uma naturalidade. Mas por que eu estou enfatizando isso? Porque a chegada de Filipe até o ponto onde o anjo do Senhor orienta para que ele chegue, é uma chegada que ele faz por um meio natural. Mas a saída dele desse lugar não é por um meio natural. Você vai ver no final do texto que quando termina a missão, o eunuco ele é batizado, diz a Bíblia que Filipe é arrebatado. Essa não é uma experiência recorrente na Bíblia Sagrada, nem mesmo envolvendo o ministério dos apóstolos. É uma experiência raríssima
Existem algumas pessoas que especulam que Elias pudesse ter essa experiência, porque quando ele desaparece, quando ele é arrebatado para o céu em vida, quando ele sai da vida terrena para a eternidade, depois quando os discípulos procuram Eliseu para dizer para que o procurassem, os discípulos mencionam que em algumas vezes ele tinha surgimentos, aparecimentos repentinos, no deserto, no monte. Então, algumas pessoas acreditam, isso não dá para se comprovar cabalmente, mas acreditam algumas pessoas, que Elias fosse um homem a qual Deus tivesse dado essa oportunidade em um outro momento, de sumir de um lugar e aparecer do outro. Mas definitivamente isso não é uma questão recorrente nas Escrituras, mas aconteceu com Filipe. Então perceba, a chegada dele até aquele lugar é uma chegada por meios naturais. Vamos aqui no popular, gastou sola de sapato para chegar. Ficou muito tempo? Pouquíssimo tempo. E saiu mais rápido ainda. É fácil a gente dizer que Filipe demorou mais tempo para chegar do que o tempo que permaneceu e o tempo que foi embora. Aqui eu paro para dizer uma coisa, porque algumas vezes a gente vai sair mais rápido de um lugar do que a gente demorou para chegar lá. E é importante você entender, porque às vezes a nossa medida, a nossa forma de mensurar as coisas, ela é meio esquisita, né? Às vezes, por exemplo, a gente pensa que o pouco tempo de permanência num lugar, o pouco tempo de permanência numa missão, ele propriamente significa um sucesso. Mas às vezes a coisa foi tão bem feita que não precisou de muito tempo para ser feita. Então perceba que às vezes você até demandará um esforço razoavelmente grande para chegar no ponto, no lugar diante de quem Deus quer que você esteja. Mas pode ser que você permaneça por lá durante pouco tempo. Isso não quererá dizer que houve insucesso na missão, muito pelo contrário. Às vezes uma missão, quanto mais bem sucedida, mais célere ela é. Quanto mais bem sucedida, mais objetiva e rápida ela é. A gente às vezes pensa que é apenas no prolongamento de algo que a gente demonstra sucesso, inteligência, bem-estar, eloquência, conhecimento, e às vezes a efetividade está no encurtamento do tempo. Às vezes o encurtamento do tempo demonstra efetividade. Vai ter coisas que você vai ter uma jornada grande para poder chegar no ponto, e quando chegar vai ser tão efetivo que vai ser veloz. Guarde isso no seu coração. Agora perceba, a instrução que o anjo vai dar para Filipe é uma instrução que merece muito da nossa atenção. Porque a instrução é essa aqui, ó. Vou repetir para você. Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Agora redobra a atenção. O caminho está deserto. O anúncio é para que ele vá para um caminho que liga dois pontos, de Jerusalém a Gaza, e o caminho está deserto. Agora, muita atenção para você não confundir as coisas, porque em nenhum momento Filipe foi enviado a um deserto. Ele foi enviado a um caminho que estava deserto. Vou repetir. Em nenhum momento ele foi enviado a um deserto. Ele foi enviado a um caminho que está deserto. Ok? Vamos lá. Se eu descer aqui na minha rua às 3 horas da manhã, ela estará deserta. Estará deserta. Mas ela não é um deserto. Não. Ela é uma rua que está deserta, porque são 3 horas da manhã. Um deserto é uma coisa diferente de um lugar deserto. Um deserto é uma condição permanente. Inclusive, não importa se vai chegar uma pessoa, 2 pessoas, 20 pessoas ou 50 pessoas num deserto. Ele não vai deixar de ser deserto. Ele vai continuar sendo deserto. Podem chegar 1000 pessoas num deserto que ele vai continuar sendo deserto. Esse dia a gente teve a experiência de fazer um safari, né? Um lugar meio um deserto, né? Na caravana de Israel, Dubai, Israel. Foi uma experiência incrível. E tinha lá, acho que uns 15 carros com 6 pessoas dentro de cada carro. E embora tivessem ali 15 veículos, 6 pessoas em cada veículo, o deserto não deixou de ser deserto.
Porque um deserto é uma condição definida e encerrada. Não importa o que aconteça, deserto vai ser deserto. Estou falando, obviamente, em condições naturais, né? Agora, um lugar deserto, não. Um lugar deserto, para deixar de ser um lugar deserto, basta que chegue alguém lá. Um caminho deserto, para deixar de ser um caminho deserto, basta que passe um carro nele, já não é mais um caminho deserto. Então, redobre sua atenção, porque isso aqui é muito importante. A instrução não é para que ele vá para um deserto, é para que ele vá para um caminho que está deserto. Se alguém aparecer num lugar deserto, já não será deserto. O cenário da sua vida muda na hora que você se encontra com quem precisa encontrar. Talvez você esteja enxergando a sua vida como um deserto, mas Deus me trouxe para dizer aqui uma coisa aqui nessa live. Você não está num deserto, você está num lugar deserto. Mas basta que você se encontre com o propósito para o qual você foi designado e esse lugar deserto não estará mais deserto. Isso é poderoso porque isso dá à nossa vida a condição, o nosso cenário, a condição de ser modificado em um minuto. Você só precisa se encontrar com aquilo ou com quem Deus designou para que você se encontre e o lugar deserto não será mais deserto. A sua impressão, sua sensação vai modificar. Você precisa de um encontro. Você só precisa propor-se a fazer o que Deus mandou você fazer. E essa impressão de deserto será modificada. Porque você não está num deserto, você está num lugar deserto que deixará de ser lugar deserto no exato momento que chegar quem Deus marcou para encontrar-se com você, que chegar o encontro, que chegar o propósito, que chegar a missão para a qual Deus designou você. A missão de Deus é tão importante na nossa vida. O cumprimento do propósito de Deus é tão tremendo na nossa vida que ele tem o poder de mudar tudo ao nosso redor. Assim, ó. Eu profetizo que quando o carro do eunuco chegar, esse lugar não será mais deserto. Quando a missão de Deus chegar, esse lugar não será mais deserto. Quando você se encontrar com o propósito de Deus, esse lugar não será mais deserto. Quando o teu coração bater forte para fazer o que Deus te mandou, esse lugar não será mais deserto. Quando você pôr os olhos naquilo para o qual Deus preparou você a sua vida inteira, esse lugar não será mais deserto. Eu profetizo que esse tempo está chegando para a sua vida em nome de Jesus. Agora, repare bem isso aqui, gente, porque se o caminho está deserto, o que vai acontecer? Filipe não vai ter dúvida alguma assim que ele encontrar o carro do eunuco. Aonde é que Filipe estava anteriormente? Em Samaria. E como é que estavam sendo os cultos que Filipe estava pregando? Com multidões. É a Bíblia quem diz. Agora eu pergunto uma coisa para você. O eunuco seria notado se estivesse na multidão? Não. O carro do eunuco seria notado se passasse lá por trás da multidão? Não. Por que o carro do eunuco vai ser notado por Filipe? Porque está passando num caminho deserto. Por que Filipe não vai ter dúvida nenhuma de que aquele homem é a missão para o qual Deus o designou? Porque o lugar está deserto. Se o eunuco aparece no meio da multidão em Samaria, o eunuco seria mais um no meio de uma multidão. Mas como ele está passando num caminho deserto, não existe dúvida alguma para Filipe de que aquele carro é o alvo da sua missão. Quero que você compreenda que por muitas vezes Deus precisa extrair a gente. Ele precisa extrair a gente de algumas multidões, extrair a gente de alguns momentos assim de muita euforia, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, por uma razão simples. Para que você possa perceber o que Deus quer que você perceba. Porque às vezes, se passar quem Deus quer que você passe no meio da multidão que você está, você não nota. Se acontecer, se a porta que você precisa se abrir no meio de 1000 outras abertas, você não percebe. Mas quando você está num caminho deserto, a primeira porta que se abre, você entende que é de Deus. Então, às vezes, Deus precisa fazer alguns esvaziamentos ao nosso redor para dar ênfase para aquilo que Deus precisa dar ênfase. Porque às vezes a gente está tão distraído com tantos rostos, que o rosto de quem a gente quer, de quem Deus quer que a gente veja, se perde no meio de tantos. Então Deus tira você da multidão, põe você no caminho deserto, e o primeiro rosto que te aparecer, você vai olhar no olho dele. Compreenda que às vezes a gente está tão envolvido com tanta coisa que Deus precisa de fato
extrair a gente. Foi o que Deus fez com Filipe. Deus pegou Filipe do meio da multidão, extraiu ele, colocou ele num lugar, num caminho deserto. E quando o eunuco passou lá, oh, glória a Deus, ele não tinha nem com quem disputar a atenção. Sabe por que Deus precisa às vezes extrair a gente em alguns lugares? Porque tem muita coisa disputando a nossa atenção. Começa a pensar aí agora se não tem muita coisa disputando a sua atenção. Se não tem tantas vozes, tantos rostos, tantas coisas acontecendo que a sua atenção está totalmente disputada. Mas quando Deus pegou Filipe e colocou ele num caminho deserto, Filipe não tem sua atenção disputada com ninguém nem com nada. Quando o carro passa, o anjo do Senhor diz assim para ele, vai lá, se aproxima, cola com o carro. Qual? Não tem por que perguntar qual, não tem engarrafamento, só tem um carro. Não tem 1000 pessoas, só tem uma. É o esvaziamento do nosso redor, feito propositalmente por Deus para que você tenha ênfase e foco aonde Deus quer, para que nada dispute a sua atenção. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome daquele que coordena os nossos passos. Em meio à multidão, o eunuco não seria notado, ele seria mais um. Então, para enxergar quem ou o que Deus quer, ele às vezes precisará esvaziar o cenário à sua volta, ou extrair você de um cenário tumultuado e colocar você num lugar deserto, para que você não tenha a sua atenção dividida e possa ver quem Deus quer que você veja. A instrução do Espírito para Filipe é essa: chega-te a este carro. Está escrito no verso 29, disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Importante você compreender aqui que uma comunicação mudou. Uma comunicação mudou, você não notou? Quando Filipe estava em Samaria, verso 26, e o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor aqui não é Cristo, esse anjo não está com A maiúsculo, esse anjo é um anjo mensageiro de Deus, um anjo das inúmeras milícias que existem no céu, é um anjo, não é o anjo do Senhor com A maiúsculo, não é um anjo com A minúsculo, então é um anjo. Esse anjo fala com Filipe, levanta-te, vai para a banda do sul, o caminho que desce de Jerusalém. Quando Filipe chega lá, olha o que está escrito no verso de número 29. E disse o Espírito a Filipe, meu irmão, eu penso que um anjo te dá uma instrução, é um negócio muito forte, muito poderoso. Mas repare bem o que aconteceu aqui. A comunicação de Filipe se dá com um anjo no momento 1, mas no momento 2 é o próprio Espírito que fala com ele. Se você não conseguiu ser obediente a um nível de voz, não será obediente a um próximo nível de voz. Se Filipe não atende à voz vinda da boca do anjo, não ouviria uma instrução vinda direto do Espírito de Deus. Às vezes a gente não entende que para evoluir no nível da voz que a gente ouve, a gente tem que começar a ser obediente. Eu vou, hein? Né? Servo e serva do Senhor. Às vezes você quer ter algumas experiências de natureza transcendental, metafísica, e um anjo aparecer no meu quarto para me dar uma instrução. Você não consegue ouvir a voz do seu líder. Você não consegue ouvir a voz do seu pastor. Quando você despreza um nível A de voz, então o nível B você não vai conhecer. Se você despreza o nível 1, o 2 não vai conhecer, o 3 muito menos. Ô, glória a Deus. Dá um glória aí para ninguém achar que é com você, tá? Aleluia. Então vamos lá. Agora é o Espírito que está dizendo para ele, ei, Filipe, o carro está em movimento, deu uma pausa aqui, mas voltou. Pronto. O carro está em movimento. Isso aqui é maravilhoso. Preste atenção. A velocidade do carro é 1. E Filipe não pode andar, porque se ele andar, ele não pega o carro. Filipe não pode caminhar, porque se ele caminhar, ele não chega no carro. Só tem um jeito de Filipe chegar no carro. Diz a Bíblia, ele tem que correr. Você precisa entender, meu irmão, que estar cumprindo uma missão de Deus não significará que Deus porá todo o universo em lentidão para acompanhar a sua. Estar cumprindo uma missão de Deus não compreende entender que Deus desacelerará tudo para caber dentro do seu ritmo.
Se você tem capacidade de acelerar, as coisas vão continuar correndo no mesmo movimento e você acelera. Não há uma desaceleração do carro para facilitar Felipe. O carro não quebrou, a roda não quebrou, porque não tinha pneu, a roda não quebrou para o carro parar e facilitar a aproximação de Felipe, ele correu. A pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: você está correndo ou você está achando que por estar sendo obediente, Deus vai desacelerar coisas para você continuar andando calmo, sereno e tranquilo e emparelhar com quem Deus quer que você emparelhe? Não. Se há possibilidade de esforço, faça. Se há possibilidade de aceleração, acelere. Se há possibilidade de empenho, se empenhe. Se há possibilidade de avanço, avance. Se há possibilidade de aprofundar conhecimento, aprofunde seu conhecimento. A gente pensa às vezes que Deus vai criar um caminho cercado de facilidades porque eu decidi obedecer. Não, se eu decidi obedecer, Deus vai colocar o mundo em slow motion só para poder caber no meu ritmo. Deus me trouxe aqui para dizer: eu conheço a tua capacidade de correr. Eu conheço a sua capacidade de acelerar. Eu sei quando você quer, você acelera. Eu sei quando você quer, você se esforça. Eu sei quando você quer, você corre. Então eu não vou pôr nada em lentidão para você poder alcançar. As coisas vão continuar correndo no mesmo ritmo, porque eu sei que você pode correr também. Glória a Deus. Deus seja louvado para sempre. Ele vai ter que chegar lá, gente. Vai ter que chegar onde o carro está. Chega-te a este carro. Chega-te a este carro. Empreenda esforço. Corra. O carro não vai desacelerar, não. É você que acelera. Quando Felipe se aproxima... Oh, glória a Deus. Quando Felipe se aproxima, diz a Bíblia Sagrada que ele se aproxima e ele ouve. Ele ouve que o eunuco está lendo a palavra no livro do profeta Isaías. E lendo a palavra no livro do profeta Isaías, diz a Bíblia que Felipe vai chegar com uma pergunta. A pergunta é: entendes tu que leis? Minha gente, vamos lá. O camarada está num carro. Isso já faz dele uma pessoa importante, ok? Ele não é qualquer um, senão ele não estava num carro. Ele tem trajes de quem não é uma pessoa qualquer. Tudo ao redor dele está comunicando que ele é um camarada notável, importante dentro do seu contexto social. Aonde eu quero chegar? Que Felipe não tem constrangimento de estar subestimando a inteligência do eunuco. Ele chega para o eunuco e pergunta: você está entendendo o que você lê? Às vezes a gente deixa de causar a inquietação que as pessoas precisam, porque perceba, existem pessoas que elas serão tocadas, elas serão acessadas quando inquietadas. E às vezes a gente deixa de gerar a inquietação que é necessário para que a abordagem missionária, a abordagem evangelística aconteça, porque a gente tem medo de subestimar os outros. Quero que você compreenda, não tenha medo de subestimar a paz de alguém. Pergunta se ela está em paz. Não tenha medo de subestimar o dinheiro de alguém. Pergunte se ele está provido. Pergunte se ele está feliz. Não tenha medo de subestimar as relações familiares de alguém. Pergunta se tem paz na casa dele. Porque às vezes a gente olha uma situação, se sou eu na carne olhando o eunuco, quando que eu ia pensar que um homem como aquele não conseguia entender uma escritura que ele estava lendo? Mas Felipe não está preocupado se vai subestimar a inteligência do eunuco. Ele vai fazer a pergunta que vai inquietar o eunuco do jeito que ele precisa ser inquietado, para que ele seja despertado na fome e na sede que ele precisa. Então você vai precisar fazer algumas perguntas que podem até soar como está subestimando a paz, a inteligência, a provisão, o bem-estar de alguém, mas são perguntas que vão ser necessárias para que alguém possa ser inquietado naquilo que precisa ser inquietado. Olha a chave do acesso. O eunuco vai olhar para Filipe e vai dizer assim: eu não posso entender se não tem quem me explique. Sobe no carro. Agora o carro vai parar e Filipe vai subir. É o lugar de maior intimidade possível de ser acessado naquele momento ali, daquele homem, é estar sentado no carro junto com ele. E como é que Filipe acessou esse lugar de intimidade? Quando ele demonstrou se importar. Às vezes a gente enxerga alguém numa posição muito elevada, mas essa pessoa, para ser acessada pela mensagem de Deus, ela só precisa perceber que alguém se importa. Talvez alguém do seu trabalho que você julga uma pessoa problemática, uma pessoa difícil, uma pessoa inacessível, talvez a chave do acesso dela seja somente ela perceber que existe uma pessoa que está preocupada se ela entende o que lê, preocupada se está tudo bem na casa dela.
Uma pessoa que não está superestimando ela o tempo inteiro, achando que ela não precisa de nada, mas está abordando ela para perguntar como está a saúde dos filhos. Você que é um agente de Deus, né? E eu repito isso que isso é importante, a gente fala ministério e algumas pessoas se sentem excluídas. Essa não é uma visão excludente da coisa, não. Eu tô falando para você que tá querendo ser canal de Deus, boca de Deus, querendo ser bênção de Deus em alguma área. Para você que está sentado do lado de alguém no seu trabalho, se importe. Faça uma pergunta na qual ele perceba que você está se importando. A chave do acesso é se importar. A chave do acesso é desejar saber. Quem nunca se importa, nunca será convidado ao lugar de acesso. Quem nunca se importa, nunca poderá ascender ao lugar de intimidade. O lugar de intimidade é conferido a quem se importa. Demonstre se importar, você vai perceber que você vai evoluir na aproximação com alguém. E daqui a pouco você está sentado no carro. Daqui a pouco alguém te diz assim, ora por mim. Daqui a pouco alguém vai te dizer, como já aconteceu algumas vezes, esses dias aqui, gente. Dá um testemunho aqui maravilhoso aqui, ó. Testemunho para você. Maravilhoso. Esses dias aqui, eu tava esperando chegar uma moto que eu comprei lá no Espírito Santo. E aí comecei a cotar uns fretes lá, recebi um preço bom, um preço um pouco mais alto, um outro preço um pouco mais baixo. Fica aí que esse testemunho é poderoso. Um preço mais alto, outro um pouco mais baixo. Os dois são o mesmo serviço, o que eu vou fazer? Eu optei pelo preço mais baixo. Quando deu uma hora, um dia anterior que deveria ser feito o frete, eu estou pedindo para a pessoa, me manda uma foto do veículo que vai fazer o frete. Eu quero ver qual é o veículo que vai fazer. Não manda. Ela não mandou, eu voltei naquele do preço mais caro. Rapaz, eu tive esse orçamento aqui, ó. Você quer cobrir? Ah, me dá um tempinho. Deu um tempinho e falou assim, eu igualo. Eu falei, tá bom, então vem. Veio ele. Chegou aqui no Rio de Janeiro, aqui da minha casa, 00:30. Falei para ele, você trouxe máquina de cartão? Eu tinha que pagar o frete. Ele falou, não. Eu falei, então vai ter que ser no Pix. Mandei o Pix, caiu naquela análise. 00:35. Glória a Deus. Cai na análise. Falei, cara, vamos ter que esperar que o Pix caia na análise. Ah, não tem problema não. Tá bom, conversa vai, conversa vem. Estou no meio da rua esperando o Pix entrar para ele. Conversa vai, conversa vem. O rapaz, filho de pastor, afastado da igreja, mas tinha a promessa de Deus. Um profeta de Deus falou para a esposa dele quem era ele, falou o nome dele 5 anos antes de conhecer, Deus articulando tudo, cuidando do casamento do cara, enfim, comecei naturalmente a pregar o evangelho, a chamar ele à responsabilidade, chamar o arrependimento, comecei a ser boca de Deus, comecei a me importar, comecei a perguntar sobre a vida dele, sobre a família dele, o tempo que ele morou no exterior, como é que foi, como é que é o trabalho, me importar, e percebo o coração dele abrindo, percebo o Espírito de Deus trabalhando, percebo uma comoção sendo gerada, no lugar deserto, olha aí, meu Deus. No meio da rua, 00:35, a rua vazia, e o carro, oh glória a Deus, não planejei nada disso, Deus está aqui, gente, e um carro parado, e eu estou falando de Deus para ele, daqui a pouco eu falei, cara, vamos orar aqui agora, o Pix não entrava, pediram 30 minutos de análise, já tinha 1 hora, o Pix não entrava, ele olhou para mim e falou, pastor, não se preocupe então, vai acompanhando, se não entrar, amanhã de manhã você faz para mim. Eu falei, tudo bem, então tá bom, vamos orar então, vamos orar. Botei a mão sobre ele no meio da rua, no lugar deserto, do lado do carro, oh glória a Deus, e comecei a interceder por ele, a orar por ele com toda a minha força, com todo o meu coração. Quando eu disse amém, eu falei, cara, vai na paz, vou estar lá no Espírito Santo. Falei, rapaz, só não esquece de uma coisa. Primeiro, não tinha lugar nenhum no Rio de Janeiro que tinha esse veículo. Esse veículo só tinha em Vitória, porque tinha que ser em Vitória, porque era lá que você está. Falei, rapaz, atente, eu fiz um outro orçamento menor do que o seu. Eu não ia fazer com você, a pessoa não mandou a foto para mim, acabei fechando com você. Você fez um desconto de 30% para você vir aqui. Você podia talvez ter mandado um motorista, você é o dono do caminhão, você veio aqui. O Pix não entra. Tudo isso aqui é propósito de Deus, você está entendendo? Ele disse, eu disse, então tá bom, oramos, vai na paz, vai na paz. Meu irmão, em Cristo, digo para você a verdade, não minto. Quando ele entrou no caminhão, bateu a porta do caminhão e se despediu de mim, subiu a mensagem do aplicativo do banco. Pix enviado para fulano de tal e de tal. Eu voltei no caminhão e falei, meu irmão, você tá vendo isso aqui, ó? Olha aqui, ó. Seu Pix acabou de cair na sua conta. Porque Deus segurou esse Pix até eu dizer amém. Porque eu tinha que te dizer tudo que eu te disse e orar por você. E agora você vai embora, pode ir na paz. Meu irmão, Deus ainda promove encontros, gente.
Deus ainda faz esse tipo de coisa acontecer. Louvado seja o nome do que vive para sempre. Deus ainda faz essas coisas acontecerem. Glória a Deus nas alturas. Então veja, e a gente já caminha para concluir. Mas veja só o que vai acontecer. Entendes tu que lês? Chave para aproximação. O que Filipe vai fazer? Ele vai suscitar uma questão. Entendes tu que lês? Aí ele vai dizer para ele, como poderei entender se não há quem me explique? Filipe sobe no carro e a partir daquele livro, do profeta Isaías, começa a mostrar para ele a obra do Messias. O que eu quero que você entenda? Que Filipe não suscitou uma questão para a qual ele não tivesse resposta. Isso aqui é muito importante, porque Deus não nos chamou para levantar situações para causarem mais embaraço na cabeça dos outros. Tem uma coisa muito carinhosa para dizer, se você não tem resposta a respeito de uma coisa, não fique confundindo a cabeça dos outros. Isso aqui é uma coisa muito importante. Às vezes eu vejo pessoas que não tomaram nem um mingau de aveia, querendo entrar em discussões teológicas que são centenárias. Eu fico olhando e percebendo gente que se converteu ontem, arrumando confusão na internet para poder, entre calvinista e arminiano. Meu irmão, em nome de Jesus, se você não tem resposta para uma situação conflitante, não fica levantando problema, especulação teológica, sabe? A gente tem que levantar, suscitar questões. Eu estou falando na cabeça de quem está construindo, na cabeça de quem vai se converter agora. Você vai levantar uma questão, então tenha você a resposta. Não estou falando de ambiente acadêmico. Ambiente acadêmico, você pergunta, você suscita uma coisa, você quer saber. Estou falando se você está lidando com alguém que é fraco na fé, está lidando com alguém que está começando a caminhar, suscita questões que você tem a resposta. Se não tiver resposta, deixa o assunto quieto. Filipe vai suscitar uma questão para a qual ele é a resposta. Isso é um tipo de coisa tremenda. É o tipo de coisa que Deus usa alguém com força, irmão. Quando você propõe uma situação, só que a resposta você já tem aqui, ó. Você só coloca a situação, suscita a questão, desperta a questão. Quando você desperta a questão, você tem a resposta. Você chega e diz assim, ó, então é assim. Você não sabe? Vou te contar. Você não entende? Eu vou te explicar. Você não sabe como é que é? Mas eu vou te dizer assim, ó, assim, 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 assim. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, irmão. Eu te pergunto, onde é que tem batismo no livro de Isaías? Lugar nenhum. Não tem batismo no livro de Isaías. Mas quando Filipe se propôs a explicar as escrituras para ele, Filipe falou o que está escrito nos evangelhos que a gente hoje tem, que ele não tinha, o eunuco não tinha os evangelhos lá no carro dele, não tinha ainda, não tinha. Mas Filipe contou para ele acerca do que aconteceu com Cristo, contou sobre os dias, sobre o ministério de Jesus, contou sobre o batismo de João, sobre os que João batizava no deserto da Judéia, contou sobre Jesus sendo batizado por João. Quando ele ouviu sobre o batismo, ele disse, opa, então é agora. Porque eles depararam-se com uma quantidade de água, né? Só para você lembrar que não era deserto, era só um caminho deserto, só não tinha água não. Eles depararam com uma quantidade de água. Quando se depararam com a quantidade de água, o eunuco falou, epa, olha a água aí, eu quero ser batizado. Desceram os dois do carro, né? O eunuco foi batizado e agora, meu irmãozão, olha isso aqui, ó, é pra gente encerrar. Olha isso aqui, ó, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vai botando as chaves aí nos comentários que Deus está te dando. Vai botando aí os pontos onde Deus está falando com você. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Olha o finalzinho aqui, para a gente encerrar. Olha o finalzinho aqui, como é maravilhoso. Estou na outra Bíblia que está marcada. Olha que maravilhoso. Olha que delicioso é isso aqui na Bíblia Sagrada. Olha isso aqui comigo. Olha isso aqui. Olha o que vai acontecer no finalzinho do texto. Olha o que vai acontecer. A Bíblia diz, meu irmãozão, que o eunuco, que Filipe, vai sumir da frente do eunuco. Sumir, arrebatado. Arrebatado. O eunuco simplesmente vai ver Filipe na frente dele ser arrebatado. Arrebatado. E sabe o que me chama a atenção? Não há assombro nenhum da parte do eunuco. O eunuco segue regozijante, jubiloso. Eu vou falar uma coisa para você? Com toda a honestidade. Eu não sei você, tá? Eu vou te falar de mim. Talvez você não, né? Mas eu vou falar de mim. Se eu tô conversando com uma pessoa e ela é matada de uma hora para outra, eu vou ficar meio
Mas sabe o que me deixa aqui maravilhado? O eunuco não ficou perplexo não, gente. O eunuco não ficou... Não. Filipe foi arrebatado na frente dele. O cara estava aqui agora, sumiu. Ele entra dentro do carro, batizado, regozijante, e vai para sua terra. Por que você tem que entender é que tudo que Filipe fez foi pregar a palavra. E não existe porta de inserção para o sobrenatural maior e mais eficaz do que a palavra. O eunuco foi tão inserido dentro de um ambiente sobrenatural, através da exposição da palavra, que quando ele viu Filipe ser arrebatado, isso não assustou ele em nada. Ele entra no carro e segue o caminho dele regozijante, batizado, com Jesus na vida e com a vida transformada. A gente está muito enganado se pensar que a porta de entrada para o sobrenatural é outra, senão essa aqui, ó. A porta de entrada para o sobrenatural é a palavra. O caminho de inserção ao sobrenatural é a palavra. Nada fomenta mais o sobrenatural que a palavra. Nada embasa mais o sobrenatural que a palavra. Nada é tão crivo para o sobrenatural do que a palavra. O sobrenatural sem a palavra é um universo em desequilíbrio constante. O sobrenatural sem a palavra é um universo que submete quem está nele a risco constante. Porque a palavra é o balizador do sobrenatural. Quando alguém se insere no sobrenatural sem a palavra, o sobrenatural pode colocar ele dentro de determinadas experiências que, por ele não ter a palavra, ele nem sequer sabe diferenciá-las e saber de que lado do sobrenatural elas vêm, porque vem dos dois lados, amém? Vem da luz e vem das trevas, ambas têm trânsito dentro do sobrenatural. Mas quem foi inserido no sobrenatural mediante o caminho da palavra, a porta da palavra, tem na palavra o balizador do sobrenatural. Eu quero que você creia, você que tem vontade de entrar no sobrenatural de Deus, glória a Deus, eu também tenho. Sabe que não existe porta maior para se entrar no sobrenatural do que a palavra. A palavra é a porta de acesso para o sobrenatural. Creia na palavra. Creia na palavra com todo o seu coração, com toda a sua força. Medite nela sem preguiça. Rumine-a. Porque você vai ser inserido no sobrenatural. Para muita gente, isso aqui tornou-se um livro frio. Que isso, pastor? Para muita gente, isso aqui já não tem mais nada além da sua literalidade. Não tem mais sua sobrenaturalidade. Não porque a Bíblia deixou de ter, mas porque eles deixaram de crer. Quero que você creia, sabe? Eu tenho a primeira frase do livro, o único que tive a oportunidade de escrever até hoje, creio que não é o último, mas o que escrevi até hoje, a primeira frase, eu escrevi, eu devo tudo à palavra. Devo tudo à palavra. E graças a Deus, porque continuo crendo nela, crendo que ela é acesso ao sobrenatural, crendo que ela não é um amontoado de mesmices, crendo que ela não é um amontoado de coisas quaisquer. Ela é uma reunião de coisas tremendas que podem colocar qualquer pessoa em ambientes tão extraordinários que até a gente arrebatada do teu lado não vai chamar muita atenção, mas não. Deus seja sempre louvado. Acabei de receber aqui comunicação da minha produção, que só tem 4 minutos, mas eu tinha terminado de verdade, o tempo de Deus é perfeito. Gente, muito obrigado por você ter ficado aqui até agora, tá? Obrigado por você que esteve. Se você entrou na live hoje, mas não assistiu os episódios, primeiro, segundo, terceiro e quarto, vai lá no IGTV do meu perfil e você vai poder acessar lá e caminha com a gente até o final para você ter a bênção completa em relação a essa live, a essa série. Atos, o que eles fizeram para ser quem foram. Deus te abençoe, obrigado por ter ficado aqui e eu tenho certeza que daqui a pouco a gente se encontra de novo, porque foi gostoso demais falar da palavra de Deus por essa gente toda, que para mim é tão precioso estar com todos vocês aqui, tá bom? Deixa seu comentário depois lá na marcação, minha produção me falou hora, verdade, né, gente? Deixa eu orar com você rapidamente. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de todas essas pessoas que estão comigo agora. Elas estão comigo, mas sobretudo elas estão com o teu Espírito. Nós estamos numa junção, nós estamos num trabalho conjunto. Estou falando do teu Espírito e pelo teu Espírito.
Pai, que o Senhor possa tocá-las de maneira especial. Que essas lições possam reverberar na vida delas até que entranhem nos seus corações. Que o Senhor possa continuar falando. Que o Senhor possa continuar levantando homens e mulheres de Deus com poder, como o Senhor levantou aqueles homens e mulheres no livro dos Atos. Nós queremos ser aqueles, aqueles cujo o anúncio chegava assim, lá vem aqueles que estão alvoroçando a terra. São esses que nós queremos ser, aqueles que estão fazendo algo tremendo da tua parte nesse tempo. Que o teu nome seja louvado na nossa vida para sempre. Ósculo Santo na sua vida. Obrigado por ter ficado comigo. Até breve, em nome de Jesus. Obrigado. Tchau.